A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Eu queria trazer nesta tarde uma palavra abençoada que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16, que diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, veja que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, a ti toda a honra, glória e louvor. Pedimos, Senhor, que você possa estar abençoando, Senhor, este estudo, este ensino, essa palavra, trazendo conhecimento, entendimento, mostrando a sua vontade para as nossas vidas. Senhor, desde já nós te agradecemos por tudo. Amém. Então, o tema desta tarde, que diz assim: ninguém explica Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 24. A frase citada foi dita por Paulo no Areópago de Atenas, ante a idolatria ali dominante e ele ter encontrado um altar dedicado ao Deus desconhecido. Esse era um cuidado dos atenienses para, no meio de tantos deuses, não esquecerem um deles. Algo encontrado em praticamente todas as civilizações e em todos os tempos. São ruínas de templos construídos nos quais o ser humano busca encontrar o divino. Sim, dentro de nós há uma necessidade de adorarmos a Deus. Claro que em muitos casos esta busca leva ao erro conhecido como idolatria. Quando, por exemplo, o Senhor é reduzido a uma imagem de escultura. Como entender o tamanho de alguém que criou tudo o que existe? De alguém que sempre existiu? O próprio Salomão, quando pensa em construir um templo para o Senhor, acaba se confundindo ao admitir a existência de outros deuses. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. 2 Crônicas 2:5. Na realidade, existe apenas um Deus, revelado nas Escrituras como aquele que escolheu a nação de Israel como seu povo. E no Novo Testamento é conhecido como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8:6. Fora desse não há Deus. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? 2 Crônicas 2:6. As Escrituras Sagradas tentam explicar esse único e grande, e conseguem até por certo ponto. No entanto, como disse Salomão, nem os céus conseguem conter o tamanho de Deus. Imagine se um livro de 66 livros conseguiria explicar totalmente a majestade desse nosso Criador. O que as Escrituras Sagradas explicam é apenas uma parte do Senhor, como elas mesmas admitem. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29.
Nossa mente humana somente irá entender quem é Deus quando o encontrarmos na eternidade e assim veremos tal como Ele é, pois seremos semelhantes a Ele. 1 João 3:2. Enquanto isso, no Novo Testamento, o templo dele é cada discípulo de seu Filho Jesus. 1 Coríntios 3:16 e 6:18-19. E na eternidade, teremos um acesso tão direto a Ele que a Bíblia ensina que não mais haverá templos, pois conviveremos com Ele face a face. Apocalipse 21:22. Esse é o nosso Deus, tão grande, tão poderoso, os céus não o podem conter, mas por amor a nós, Ele se torna pequeno para morrer por nós e depois viver em nós. Sim, este é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que se manifestou através da nação de Israel e por meio daquela nação enviou seu Filho para morrer por nós e nos levarmos a morar com Ele. Ele nos ensina na sua palavra a maneira certa de encontrá-lo. É tudo o que precisamos para viver por fé até o dia em que o veremos face a face. Enquanto isso, nenhum ser humano consegue explicar o Senhor. Fiquemos, pois, nas Escrituras Sagradas, atestadas como a verdade de Deus pelo próprio Senhor Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Não criemos nosso Deus particular, mas nos amoldemos àquele encontrado na verdade, por ele revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo essa palavra de reflexão para as nossas vidas. Queria agradecer aos irmãos do canal. Nós estamos com 52 irmãos inscritos no canal. Agradecer a Deus, né? Agradecer aos irmãos. E peço que o Papai do Céu nos abençoe, nos guarde neste dia, nesta semana, com toda sorte de bênçãos da eternidade dele. Amém? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.